Olá, pessoal. Eu sou a professora Núbia Lopes e eu vou trabalhar com vocês um conteúdo bastante amplo dentro da língua portuguesa, tá? Primeiramente, nós vamos começar com ortografia. Como assim, professora? Ortografia? Sim. Sabe aquelas dificuldades que às vezes nós encontramos para trabalhar com S, SS, né, cedilha? Então, nós sempre ficamos em dúvidas. Como que nós vamos escrever isso, professora? Como que vai ser? Como que eu escrevo? Eu fiquei em dúvida, não lembro agora. Então, é isso que nós viemos aqui, para sanar algumas dúvidas, tá? Como que nós vamos trabalhar, gente? Nós sabemos que a nossa língua, a língua portuguesa, ela tem, assim, uma diferença grande da fala para a escrita. Por exemplo, eu posso dizer assim no sul, leite, e eu digo aqui no centro-oeste, leite, né? Todos irão entender o que eu estou dizendo. Mas na hora da escrita, eu tenho que saber que leite se escreve com E. Então, isso é importante, a questão da nossa escrita, porque o Enem ele vai cobrar isso. Ele vai nos cobrar uma boa escrita, né? Tanto é que na competência número 1, lá na redação, é a escrita formal, né? A escrita correta. Então, nós temos que nos preparar para isso. Bom, eu trouxe, para facilitar a nossa vida, algumas regrinhas. Por exemplo, professora, quando que eu uso o S? Muito tranquilo. Quando que você vai usar o S? Todas as vezes que o meu verbo terminar em ender. Ender, professora, o que é isso, ender? Olha só, veja bem, nós temos aqui, ó, compreender. Olha o verbo ender. Deixa eu pegar uma caneta aqui, uma cor diferente. Vou destacar para vocês. Olha aqui, ó, ender. Então, eu tenho aqui este verbo com essa terminação. Se eu tenho um verbo que termina em ender, como que eu vou prosseguir? Eu tenho o derivado de compreender, eu tenho compreensão. Olha que bacana. Eu pego o final do meu verbo e eu vou para o derivado. Às vezes, quando nós vamos escrever compreensão, dá uma vontade de colocar um 2 S, né? Mas não pode, porque tem uma regra aqui, ó, tá? Então, e assim eu faço com os outros verbos. Eu tenho compreender, pretender. Eu tenho a pretensão de casar-me, né? Com um homem bem rico, bem... Então, eu tenho lá, pretender. Novamente, pessoal, olha aqui, ó. Ó, verbo terminado em ender. Logo, derivado, eu tenho a pretensão. Olha aqui, ó. Eu tenho a pretensão. Ah, professora, que bacana. Então, quer dizer que eu posso fazer isso com apreender? Pode. Aí eu tenho apreensão, tá? O que eu vou falar para vocês, gente? Busque a raiz das palavras. Isso é importante. Sempre temos que voltar à raiz da palavra, tá? Por exemplo, professor, eu posso fazer isso com ascender? Termine em der? Ascensão. Exatamente, perfeito, tá? Também tenho terminação de outro verbo. Quer ver? Verbo terminado em erter. Nossa, professora, de onde você tirou esse verbo? Você tira? É do universo que manda? Não, gente. Olha só, nós temos o verbo, por exemplo, converter, tá? Vou apagar aqui. Estão anotando aí, né, pessoal? Anota aí, tá? Vamos lá. Ok, então, essa é a primeira regra. Terminação dos verbos em der. Bacana? Tá? Anotaram? Vamos para a próxima. Verbos terminados em erter. Tá? Erter. A NASA que mandou, professora? Não. Qual que é o verbo terminado em erter? Nós temos converter. Olha aqui, ó. Converter. Olha o verbo erter aqui, ó. Ó, afinal, a terminação. Se eu tenho converter, termina em erter, pronto, gente. Conversão, como é que eu vou escrever? Olha aqui, ó.
versão. Pronto. Tá? Não tem mistério. Vão na raiz da palavra. Busca a raiz da palavra. Tá? Lembra assim, ó, filho quando quer pedir dinheiro pede para quem? Pai e mãe. Vai na raiz. Busca, tá? Na raiz. É assim. Bom, então eu tenho aqui duas regras para o uso do S. Eu tenho verbos terminados em ender e verbos terminados em er-ter. Bacana? Anota aí. Tá. Tem outra regra, professora? Tem, tá? E essa é importante, pessoal. Derivados do verbo por, tá? Do verbo por com acento, não esqueçam disso, tá? Verbo por e do verbo querer. Gente, querer, eu tenho uma vontade de escrever quiser com Z, mas eu não posso. Quiser vem de onde? Do verbo querer. A regra manda que todos os derivados do verbo querer, eu escrevo com S. Então, é com S. Pus, com S. Então, quando eu me deparar com estes verbos aqui, é a regra, não precisa se preocupar, tá? Pode aplicar a regra sem problema nenhum, ok? Bom, vamos lá. Então, nós já vimos 3 regras. Verbos terminados em erder, verbos terminados em er-ter, e os verbos por e querer, ok? Bacana? Anotaram aí? Então vamos para outro tópico. Quando nós temos o sufixo oso, tá? Quando nós trabalhamos com o sufixo oso, sabe aquele sufixo gostoso, bondoso? Ah, professora, agora eu lembrei, honroroso, honroso. Quando eu tenho o sufixo oso, tá? Eu uso apenas um S, tá? Sufixo, pessoal, não perderam a aula de sufixo não, né? Bacana? Então, vamos lá, sufixo oso. Por isso que eu tenho gostoso, honroso, bondoso, tá? Maravilhoso, vem daqui, ok? Vamos lá. A não ser que a palavra, tá? Já tenha o Z, aí é diferente. Mas no caso aqui do sufixo oso, tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vocês lembram daquela aula, tá? De ditongos? Não mataram essa aula não, né, pessoal? Ditongo. O que é ditongo? Ditongo, lembra que a tia lá falava para nós? Ditongo é o encontro de 2 vogais, ok? Sim, professora, ok. Ditongo decrescente. Ah, esse eu já não lembro. Ditongo decrescente, gente, é o encontro de 2 vogais terminadas em I e U. Pronto, é só isso, tá? Ditongo, encontro de 2 vogais terminadas em I e U. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou aplicar a regra do uso do S nas palavras? Eu vou usar essa regra, ditongos decrescentes. Quais são as palavras que eu tenho, professora, com ditongos decrescentes? Tem alguma vizinha, algum parente que chama Neuza, tá? Olha só, nós costumamos ver muito, né, esse nome aqui, ó. Neuza, tá? Olha, assim encontramos por muitos lugares, tá? O que acontece? O rapaz lá do cartório, quando ele foi registrar a Neuza, ele perdeu a aula de ditongo decrescente. Ele não lembra da regra do S. Por isso ele escreveu Neuza assim. Pessoal, qual é a regra? Após ditongo decrescente, quais são os ditongos decrescentes? Encontro de 2 vogais terminadas em I e U. Não é isso? Se eu tenho vogal terminada em U, automaticamente aqui eu tenho que usar um S. E por que está com Z, professora? Porque o rapaz do cartório, gente, perdeu a aula, fez igual uns aqui, ó, matou a aula de ditongo decrescente. E aí não lembra para usar a regra do S. Isso acontece com lousa, tá? Isso acontece com maizena. Cuidado que maizena é uma marca, tá? Mas a regra, se for entrar na regra, após ditongo decrescente, ok? Anotar isso aí, pessoal, isso é importante, tá? Porque na hora de escrever a sua redação,
você fica em dúvida. E isso não pode acontecer mais. Nós estamos já nas vésperas do Enem, praticamente, já está batendo na nossa porta, tá bom? Então, ficou claro para vocês? Ok, vamos lá, próxima dica.